O tema hoje é lavar as mãos. Lavar as mãos. Está em Mateus 27, de 22 a 24, tá? Então vamos ler aqui Mateus 27, de 22 a 24. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente deste justo. Fique o caso convosco. Não é? Nós estamos falando hoje, tem muita gente aí lavando as mãos e saindo fora aí de situações, de responsabilidades, não é? De problemas na vida deles, empurrando para o outro, lavando as mãos e julgando nas mãos do outro. Não é o que ele fez aqui, lavou as mãos e julgou a decisão para outros. Então nós sabemos, Pôncio Pilatos, o governador romano em Israel, nos deu um péssimo exemplo e falhou em assumir responsabilidades. Quando Jesus lhe foi apresentado para julgamento, ele não pôde achar nada de errado com ele. Contudo, apesar de julgá-lo inocente, ele fraquejou diante da pressão da multidão, percebendo que eles queriam condenar um inocente. Ele lhes ofereceu uma escolha. Quando a multidão tomou uma decisão para favorecer Barrabás, ele caminhou até a pia e lavou as mãos de qualquer responsabilidade por sua decisão. Pilatos cometeu o pecado da omissão e tentou evadir-se da responsabilidade por meio de um artifício real. Mas o que levou Pilatos a lavar as mãos de sua responsabilidade? É interessante, Guerra. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Com certeza. Isso nos dá uma ideia de cooperação, né? Então seria muito mais difícil lavar a mão sozinha, mas quando você tem uma mão lavando a outra, as duas se lavam. Então você tem uma cooperação. Quando essas duas forças, não é, elas se juntam, aí elas duas lavam o rosto, isto é, a força da unidade, e aí você tem as duas mãos lavando o rosto. Não é esse o contexto, não é esta a visão desse lavar as mãos de Pilatos. O contexto de Pilatos era lavar as mãos no sentido de que não ache em mim nada, não é, que se pegue a essa situação. Eu lavo as mãos, isto é, eu tiro toda a responsabilidade de sobre mim e transporto essa responsabilidade para vocês, o povo. E isso foi tão interessante que o próprio povo que estava gritando, né, acabou gritando que caia sobre nós o sangue desse justo. Né? Então, tanto Pilatos sabia que Jesus era justo, quanto o povo também sabia que Jesus era justo. Com certeza. Porque o povo, assim como Pilatos lavou as mãos e se livrou de toda a responsabilidade, transferindo essa responsabilidade para o povo então assume essa responsabilidade. Sim, com certeza. Agora, é muito interessante, Guerra, que nós estamos vendo esse aspecto do ponto de vista de um homem que tinha o poder de decisão nas mãos. Com certeza. Né? Então, Pilatos, ele não era qualquer pessoa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa estrutura, né, de poder e essas organizações de governo, nós temos basicamente 3 grandes fontes de poder nessa época em Israel.
A primeira delas era aquele poder religioso, né, que era representado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos anciãos, que vem de uma estrutura que vem herdada da tradição religiosa de uma nação teocrática. Isto é, Deus era o governo e esse governo, então, era estabelecido através dos sacerdotes, que eram os representantes de Deus, e essa era uma grande força, um grande poder para o povo judaico. Só que, junto com esse grande poder, que era esse poder dado por Deus, havia também muitos interesses políticos. Com certeza. E nós vamos ver isso de uma maneira muito interessante em outros relatos, quando, por exemplo, eles tentam matar Lázaro. Sim, né? com certeza. Então, já que eles não deram conta de matar Jesus, queriam matar Lázaro para que o testemunho de Lázaro não fosse tão evidente. Então, com certeza. no Evangelho de João, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Sim. Então, era uma força e era uma fonte de poder. A questão religiosa, que ali nós temos como fundo os sacerdotes e como mais eminência o sumo sacerdote naquele tempo. Uma outra forma de poder é o poder que vinha da dinastia fundada através de Davi, através de Saul e Davi, que foi o reino de Israel. Que aí nós temos o representante que era Herodes, com certeza, que também aparece nesse contexto, apesar da gente não ter lido, né? Mas Pilatos, então, manda Jesus, quando os sacerdotes, que eram uma fonte de poder, trazem Jesus até Pilatos. Pilatos, então, ele já faz uma transferência. Sim. Ele recebe aquilo do poder religioso e transfere aquilo para o poder entre aspas, local. Sim. E ele manda Jesus ir para Herodes. Herodes também não fica satisfeito, devolve para Pilatos. Então, olha bem, esse poder que estava manifestado em Herodes era um poder local, que era a dinastia local, né? E quem era Pilatos? Pilatos representava o poder romano, que estava acima de todos os dois. Ele estava acima do poder local e do poder religioso, por quê? Porque Pilatos representava o poder de Roma, que era o poder dominador. Por isso que os sacerdotes mandam para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos e a batata quente fica na mão de Pilatos. E ele aproveita que a batata é quente e lava a mão, né? Não, aproveita que a batata é quente e joga a batata pro povo. Joga para lá e lava a mão e pronto. E lava a mão. Por que eu estou colocando isso? Para você entender que a decisão que Pilatos tomasse era uma decisão absoluta. Ninguém poderia contestar a decisão de Pilatos. Até porque os sacerdotes tinham entregue nas mãos dele. Herodes tinha recebido e devolvido para ele. Quer dizer, ele estava então, com toda a autoridade. Além de que ele realmente era o representante supremo, que era o representante do Império Romano. Com certeza. Então, nesse contexto, fica muito evidente a gente avaliar essa omissão, né? Que, como Guerra falou, o pecado de Pilatos. O pecado de Pilatos foi a omissão. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era justo. Sabe uma das coisas que Pilatos faz, que ele fala, não vejo crime algum neste homem. Então, mesmo não vendo crime algum nesse homem, olha bem o que a omissão acaba gerando. Ele que tinha o poder de livrar ou de mandar matar, não vendo crime algum, ele não tomou uma posição justa, né? Então, por isso, essa atitude de Pilatos, quando ele lava as mãos, é realmente abrir mão ou transferir uma responsabilidade, porque ele realmente tinha não só a autoridade, como o poder para tomar a melhor decisão, né? Então, eu estou colocando isso para a gente
entender, porque é muito simples de repente chegar e falar assim, Pilatos lavou a mão, mas quem é Pilatos? Mas Qualquer um pode lavar a mão. Mas tem que saber quem é. Então, Pilatos, ele não era qualquer um e não estava ocupando qualquer função. Ele tinha uma função específica. Agora, qual foi a minha pergunta? Por que Pilatos lavou a mão? Então, vamos lá? Por que Pilatos lavou as mãos? Então é assim, né? Mas o que levou Pilatos a lavar as mãos de sua responsabilidade? Ele tinha problemas estruturais. Ele nunca forjou seu caráter para opor-se às adversidades. Os conflitos o paralisavam, não é? Então, né, você que está assistindo aí, talvez, né, não quero comparar você com Pilatos, não, mas a questão é essa. Será que os conflitos estão te paralisando também? Será que está criando um certo medo? Porque a questão é que ele nunca forjou o seu caráter. Ele nunca levou o caráter dele, né, lá para ser purificado, igual o ouro é levado ao fogo, não é? Levado para purificar ali, para sair o ouro. Ele nunca levou. Então, muitas vezes a pessoa nunca passou por prova, por nada. E quando passa, esses conflitos vêm paralisar, porque não foi forjado. Né? Muitas vezes as pessoas reclamam assim, Deus está me provando. Que bom que Deus está provando a pessoa, porque está forjando ela para quando vier um conflito, ela ter condições de passar aquele conflito, não é, Aurélio? Exatamente. E é muito interessante, Guerra, porque uma das coisas que fez realmente Pilatos lavar as mãos ou não tomar a decisão é porque ele não tinha uma estrutura para enfrentar conflitos. Apesar de estar naquela posição para resolver problemas. Né? Ele Mesmo a autoridade estando toda na mão dele, ele ainda teve medo. Ainda teve medo. Então, não foi forjado. Não foi forjado. Nós vamos tocar um pouquinho mais em detalhes, um pouquinho na frente, para você entender que conflito era esse. Sim. Herodes, ele estava numa posição de governo, mas ele também estava em uma posição política. E ele optou por não assumir o risco de ficar em um confronto político. Contra quem? Contra os anciãos e contra o povo. Então, há um contexto. Se ele dissesse para soltar Jesus, ele estaria se opondo ao povo e o povo já estava vivendo um momento de uma efervescência. Né? Haviam muitos movimentos em Israel e ele estava ali com uma função até mesmo de conter esses movimentos e principalmente essas levantes de libertação. Aquilo que a gente poderia chamar há uma ocupação e os resistentes. E então, havia um problema político também entre os dois. Sim, entre Pilatos e Herodes. Havia uma questão política lá entre os dois também, que também levou... Era mais uma forma de conflito. Sim, com certeza. E o texto, inclusive, diz que Herodes, naquele dia, fez paz com Pilatos por causa disso. Então, havia uma possibilidade de conflito. E aí, Pilatos, ele preferiu não criar ou gerar nenhum outro conflito e tomou essa decisão. Mas por quê? Por causa da fragilidade do seu caráter. Ele percebeu que não haveria nenhuma decisão que fosse a correta. Assim, por que perder tempo? A apatia cresce quando nós percebemos que a ação parece ser inútil. Não é? Ô Guerra, aí há uma coisa interessante. Ele, na realidade, ele sabia que havia uma decisão que seria a decisão justa. Não é? O problema é que, por ele não ter esse caráter a ponto de sustentar essa decisão justa, e por não querer conflitos, né, que eu acho que essa é a ideia, ele acabou fazendo aquele negócio. Qualquer decisão que eu tomar vai gerar confusão. Então, não há nenhuma decisão que eu possa tomar que vá agradar a todos. Ele poderia ter tomado uma decisão onde agradaria os seus princípios, se ele os tivesse.
Aí com é que certeza. entra a questão da futilidade. Né? Mas então, ele não tinha. Ele não tinha, Então, ele agia sempre com futilidade. Então ele caminhou para o lado da futilidade. Caminhou para o lado mais fácil. Então, vou deixar isso do jeito que está. Né? Se eu digo sim, eu agrado uns. Se eu digo não, eu desagrado uns e agrado outros. Então, eu vou deixar a coisa do jeito que está. Agora, quando a gente para pensar, Guerra, nessa estrutura e nessa politicagem que havia no Império Romano, né? E o quanto que realmente o Império Romano vivia de futilidades e de grandes, a gente vê isso, né? De grandes dominações, mas vivia em luxúrias, com valores totalmente comprometidos e fúteis, a gente vai ver que não se podia esperar muita coisa diferente disso. A colocação dele é igual muitas vezes as pessoas colocam assim: se for mexer com a minha zona de conforto, então eu não tomo decisão para nenhuma das partes, né? Porque eu vou... É ou não é? Vou o que ele pensou, né? Deixa esse negócio do jeito que tá. A futilidade leva a isso. A pessoa não querer sair da zona de conforto. Exatamente. E aí ela não toma posição para lado nenhum, né? E foi questão dele. Ele falou: eu vou lavar minhas mãos. Sim. Não é? E pronto, deixa o resto. Quem quiser que tome a decisão para lá, né? Quem quiser que toma para lá e segura para lá. Segura para lá. Né? Pastorzão, o senhor faz uma oração? Amém. Rapidinho? 1685. Ok. O número lá. Cristiano Machado, 1685. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Declaramos, Pai, que o Senhor é Deus em cada vida. Abençoa cada pedido, Pai, cada pedido de oração, Senhor, cada pessoa, Senhor, que mandou, Senhor, solicitou aqui no WhatsApp, Pai, que o Senhor vai abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém. E cada um que está nos assistindo aqui, Pai, que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.